Alguma luz? Perguntou a superiora. Marga, segundo contam, era originária de onde? Do reino da Áustria. E olhe para o sobrenome. Von Österreich quer dizer do reino da Áustria. Nascida em 1520. Tinha 3 anos quando a mãe foi morta. E quem foi o inquisidor responsável pela luterana em questão? De olhos arregalados e expressão totalmente estarrecida, a superiora respondeu: Maria von Glaube, Jesus Cristo. Podemos estar enganadas, mas tudo indica que a irmã Maria foi filha de Marga von Österreich. Meninas, isso é um segredo secular. Sabem que correm perigo real se isso vier à baila? Conhecemos o poder da Igreja e a arbitrariedade da Santa Inquisição, entre aspas. Do contrário, não existiria a história misteriosa de Marga, que originou a lenda que cerca o mosteiro. Não acredito que acreditam em lobisomens. Nós os vimos, irmã. Valem-me, coração imaculado de Maria, o que vocês pretendem fazer? Voltar ao monastério e ajudar Marga e Mônica von Österreich, mesmo morrendo de medo. Irmã Maria, ao que me consta, foi boníssima serva de Jesus. Não precisam ter medo de uma alma santa, mas eu as proíbo de voltar lá. Escalarei outras noviças para ajudar os monges idosos. Se eu fosse a senhora, não faria isso. Bem às suas costas está uma freira com um ferimento monstruoso no nariz, quase a arrancá-lo. E disse que se não nos permitir ajudar mãe e filha, fará com que o nariz da senhora adoeça e caia como o dela. Cristo médico, socorrei-me. É irmã Maria von Hohnung. E seu nariz apodrecido. Façam como quiserem, mas se forem apanhadas, nunca digam que eu sabia desses atos profanos e heréticos de conversar com mortos dos infernos. Dizendo isso, saiu apavorada da biblioteca. Viu mesmo essa tal irmã? Não, Sabine. Vi o desenho do rosto dela no arquivo. Eu usei para intimidar a superiora. As duas gargalharam, divertidas, e saíram da biblioteca traçando os planos para a próxima semana. O medo dera lugar à curiosidade pela intrigante trama. Na semana seguinte, as jovens chegaram ao monastério empenhadas na tarefa, sem, contudo, deixar de sentir certa apreensão. O sangue gelou em suas veias ao verem a irmã Maria sentada calmamente em uma cadeira aveludada. Não temam, amigas. Não será a primeira vez que confabularemos a respeito de Marga. Ela não tinha mais o sinal sobre o lábio. O que foi feito do sinal que tinha? Ah, nunca tive esse sinal. Estava com a espinha monstruosa no dia em que fui retratada. Eu o usei, ou vocês não me reconheceriam no arquivo. Por que não disse a Marga que era sua filha? Ela não acreditaria. Acha que eu ainda sou pouco mais que um bebê. Perdeu totalmente a noção de tempo. Marga acredita que tem poder no mundo de trevas que escolheu. Na verdade, ela é usada pelos verdadeiros chefes da falange. 2 espíritos que professavam a fé judaica e islâmica foram detidos pela Inquisição. Deixaram o corpo em consequências de intraduzíveis suplícios. E estão agora tomados de ódio pelo cristianismo.
intitulam-se Rabino e Aitolá e recrutam as vítimas da Inquisição, cujo ódio usam para obsediar, apressar o desencarne e aprisionar irmãos que, devido a seu endurecimento no mal, são presas fáceis. De quem se trata? Dos inquisidores? Sim, são os irmãos que, em nome do meigo Rabi da Galileia, matam, expoliam, mancham de vermelho a doutrina do Mestre e se intitulam seus representantes, afastando assim as ovelhas que o Pai lhes confiou. Foi Roma quem perseguiu os cristãos, supliciando-os e violentando todos os seus valores. Depois deturpou a pureza evangélica para se adequar ao império. E hoje a situação é tão semelhante. Os romanos, entre aspas, ainda perseguem e invadem consciências, mas agora não mais em nome de deuses implacáveis, mas do divino pastor de todas as ovelhas. Não havia percebido isso. De perseguidos, os cristãos se tornaram perseguidores. Esses homens dão ao cristianismo e ao próprio Cristo uma má reputação, já que dizem agir de acordo com a vontade do Mestre. É mesmo. Começo a crer que essas reformas são boas. São ideias novas, Nícia, de pessoas ofendidas naquilo que tem de mais sagrado, sua religião. E se não forem sufocadas pela contra-reforma, podem ter posterioridade. Bem, ao trabalho, cada coisa a seu tempo, meninas. Tempo virá em que o cristianismo primitivo, em sua pureza original, será a base de todas as religiões. O Cristo será reconhecido como o maior homem que já viveu, e todos os profetas e suas leis como seus enviados para o único propósito da humanidade, a unificação de todo o ideal. Irmã Maria, sugere que passemos novamente pelo portão do inferno? Antes de qualquer coisa, eu sou Mônica e as tratarei por Nice e Sabine. Esses títulos não têm mais razão de ser para mim, tudo bem? As duas assentiram com um gesto de cabeça. E acho viável que o portão seja cruzado, mas antes devem me ajudar a socorrer Dom Richard, que está na iminência de um ataque cardíaco. No quarto do bispo, a cena era terrível. O prelado, em vias de perder os sentidos, tinha os cabelos ralos grudados no suor da cabeça, quase nua. Os lábios, antes muito vermelhos, tinham agora um tom arroxeado, estavam semiabertos pela respiração irregular e sôfrega. Os cantos da boca espumavam de maneira repugnante. Entretanto, ainda mais repugnante era o que se desenrolava no plano espiritual, o que, com a ajuda de Mônica, as noviças estarrecidas vislumbraram. O pescoço e o tórax do bispo estavam envoltos por uma atadura pútrida, cujas extremidades eram presas entre os colossais dentes de 2 lobos, um em cada lado do leito. A cada grito e estalar de chicotes de marga, eles puxavam em direções opostas, comprimindo a caixa torácica, a ponto de fazer o coração, órgão comprometido pela falta de amor, entrar em colapso. A pressão no pescoço, além de dificultar a oxigenação do corpo, impedia o infeliz de chamar por socorro. Nícia e Sabine notaram que Mônica fazia uma fervorosa prece em busca do amparo do alto e deixava 2 lágrimas rolarem em seu rosto pálido e ainda assim sereno.
Marga percebeu a presença das duas noviças, que tremiam de medo e desejavam ardentemente sair correndo dali. Não o faziam porque sabiam que isso as deixaria imensamente envergonhadas diante de Mônica, que não sentia uma gota de medo, mas um dilúvio de compaixão pelos envolvidos na disputa triste e cruel. A luterana não se alterou diante das moças. Vocês, outra vez? O que querem, suas freirinhas de... Não gostamos de palavrões. Nícia, sob a influência de Mônica, disse com firmeza incomum. Portanto, não os dirija a nós. Deixe-me fazer meu trabalho. Vão embora daqui. Seu trabalho? Chama de trabalho essa crueldade? E como chamo o que fizeram a mim? Crueldade também. Porém, você está sendo ainda mais cruel consigo mesma. Olhe para você, maltrapilha, ferida no corpo, na alma e em todos os seus sentimentos. Pensa ser poderosa por comandar esses 6 infelizes, sem se lembrar de que é, na verdade, comandada pelo rabino e pelo ayatolá, que a descartarão tão logo não lhes interesse mais. Você, literalmente, fará parte do depósito de lixo humano que existe do outro lado do portão do inferno, entre aspas, e que conhece muito bem, já que você mesma despejou ali tantos infelizes de quem a maldade roubou a forma humana. Tenho pena de você, Marga. É tão ou mais infeliz que suas vítimas. Balela! Se tivesse aprendido com a dor uma lição de perdão, seria hoje incomensuravelmente feliz, como tantos outros que passaram pelo mesmo sofrimento que você, inclusive Albert, que faz jus à causa que abraçou quando na terra e honra o único mandamento de seu ídolo, Jesus: vivei no amor. Albert só não está em total tranquilidade porque sabe de sua situação lastimosa. Deixa-o cheio de pêsar saber que a companheira não assimilou os ensinamentos de Lutero. Ao ouvir de Nícia o que no âmago ela sabia ser verdade, desatou em pranto sem fim. Parem de me tentar, deixe-me em paz, Marga gritou para os espíritos lupinos, que soltando as amarras, seguiram-na em direção ao portão do inferno, entre aspas. Em oração, Mônica clamou o auxílio do alto, no intuito de retirar as ataduras encardidas do bispo, que imediatamente normalizou os ritmos cardíaco e respiratório. A tutora de Marga, entretanto, pôde visualizar o tronco do religioso tomado de espíritos ovoides. Observação: ovoides são espíritos em estado de perturbação tão profundo que perderam a consciência de sua natureza humana, perdendo também a forma humana de seu perispírito, fazendo com que ele se assemelhasse a uma jabuticabeira generosa, com as frutas graúdas. Seria um trabalho longo e diligente, mas o fato de o haverem livrado do ataque iminente já o deixava fora do risco de morte imediata. Ao sair do aposento do bispo, que dormia fora de perigo, Nícia e Sabine, surpresas, notaram novamente o monastério limpo e as roupas a balançarem no varal, sem que elas tivessem movido um só dedo nesse sentido. Durante a semana, as noviças desobedeceram ao toque de recolher por mais de uma vez, pois a conversa em torno do acontecido no quarto do bispo
e a curiosidade em torno do que se sucederia na semana seguinte não as deixaram dormir. Assim, chegaram ao monastério na semana seguinte com disposição férrea para o trabalho, sem contar que precisariam fazer aquilo de que guardavam certo temor: cruzar novamente o portão do inferno. O quarto do bispo estava vazio, sinal de que ele se recuperara. Mônica as esperava no local. Bom dia, meninas. Não percamos mais tempo. Urge atravessarmos aquele portão. Ai, irmã, tem certeza? Sim, Sabine. É hoje que concluiremos esse trabalho. Pois que seja, irmã. Vamos acabar com isso. Certo. Tragam com vocês um calendário juliano de seu último ano de uso, 1582. Já que ela não conheceu o gregoriano, tentaremos convencê-la de que a Terra está nessa data. Assim, posso apresentar-me como a filha dela e tentar ajudá-la. As noviças, vasculhando os arquivos do monastério, encontraram o que Mônica pedira e voltaram para o portão. O mundo sombrio, paralelo, parecia desabitado. Nada se mexia. A atmosfera era densa e o ar completamente estático, irrespirável. De repente, um barulho de patas de cavalo anunciou a chegada de alguém. O equino, montado por um homem grotesco, era igualmente bestial. Por acaso essas freirinhas desejam atravessar o rio Estige, fronteira entre a vida e morte? Posso ser um Caronte moderno e levá-las para o chefe, que aqui não se trata de Hades, e sim dos sumos sacerdotes das trevas, Rabino e Ayatolá. Por que acha que, sendo filhas da luz, elas optariam pelas trevas? Luz? Que luz? Nem tente me convencer de que o tal Nazareno existe. Não passa de um mito, nunca existiu. É algo criado por pessoas perversas para dominar multidões e fortunas. Não serei eu a convencê-lo. Se não consegue nem mesmo ter certeza da própria existência, como terá de quem quer que seja? Quem disse que não sei que existo? Confunde-se entre você mesmo e Caronte, um barqueiro mitológico. Eu não sou mitológico nem Caronte. Isso agora não vem ao caso. Tudo a seu tempo, meu irmão. Terá tempo para perceber o que é ou não mitológico e quem realmente se importa com você. Pare com isso. Irmão? Que coisa doentia. Adeus a vocês. Já que não precisam de minha ajuda, vou indo. Quando esporeou o equino, este se colocou em duas patas e disse: Não precisa machucar, parceiro. Não há nada que possamos fazer por esses dois, Mônica. Por ora, rezar. Agora, pensem firmemente em Marga. Vamos procurar entrar em contato mental com ela. Com a rapidez do pensamento, as três estavam diante da mulher, que desta vez vinha sem os lobisomens. Freirinhas de... Já sei, não gostam de palavrões. Mas para onde levaram meus bichinhos? Não podem me roubar assim. Não os roubamos de você. Primeiro, porque não lhes pertence. Segundo, porque não somos ladras. Pedi aos chefes para me conseguirem outros. Eles disseram que não podem. E não podem mesmo, pois foi você quem os trouxe para cá. São crias suas. Sem eles, estou enfraquecida.
e não será mais admitida no reino de sombras a que se associou. Quem os tirou de mim? A misericórdia divina. Chega de tanto sofrimento, Marga, saia desse cadafalso. Perdoe, ou pelo menos decida fazê-lo. Já perdeu tanto tempo. O que é o tempo para quem perdeu tudo? Minha família foi destruída, minha casa queimada e meu corpo destroçado. Já lhe dissemos que Albert segue em frente dentro da doutrina do Cristo, que professou quando na terra. E quanto à minha filha, tão pequena e desprotegida? Ela não é mais tão pequena, nem está desprotegida. Olhe para isto, Marga. 1582? Estamos no ano de 1582? Está zombando de mim. Foi há mais de 50 anos que tudo aquilo aconteceu? Na verdade, estamos bem à frente dessa data, mas a troca de calendários a confundiria um pouco. Faz muito tempo que não usamos mais este. Então, minha filha Mônica, se não morreu na ocasião, já é uma velha? Ela não morreu na ocasião. Acredite, foi amparada pela igreja e criada pela irmã Maria von Glaube. Marga berrou de ódio ao ouvir o nome da religiosa que lhe infligira tantos padecimentos físicos. Essa mulher me assassinou e tomou meu lugar ao lado de minha filha? Roubou minha vida e a convivência com minha menina? Maldita, desgraçada! Sabine tomou a palavra. Por que não pensa apenas que ela cuidou de sua filha, a educou e a protegeu em sua ausência? Só olha para o lado ruim das coisas. E se em vez de lhe roubar, entre aspas, a filha, ela tivesse entregada aos inquisidores perversos, dos quais sabemos que aquele monastério era cheio? Marga revirou os olhos na tentativa de raciocinar. Você tem razão. Mas quem me garante que minha Mônica não foi molestada naquele antro? Eu garanto, mamãe. A voz infantil parecia ecoar de todos os lados naqueles barrancos cobertos de limo avermelhado e escorregadio. Marga viu Mônica, que havia infantilizado sua voz para se fazer reconhecer. Com a ajuda das noviças, ela se fez visível à pobre mãe, que sentia uma resistência colossal ao ver uma freira, classe que odiava, em vez da bela criança, a qual dera luz havia mais de 100 anos. Sentindo a dificuldade da mãe, Mônica assumiu a forma física de uma menina de 4 anos, que Marga estreitou em um abraço de um século de saudade. Perdoe-me, mãezinha. Irmã Maria von Glaube foi excelente mãe e me amou completamente. Não me deixou sofrer nenhuma desolação e educou-me com primazia. Tive acesso aos livros mais ricos das bibliotecas da igreja. Estudei filosofia, teologia, letras, números e história. Por maior que seja o instinto da crueldade no ser humano, existem também os rudimentos do amor universal. E este, irmã Maria von Glaube, dedicou-o exclusivamente a mim. Ela respirou pela última vez em meu colo, dizendo que sentia por mim um amor indescritível. E foi esse amor que, alguns anos depois, possibilitou a mim resgatá-la do lodaçal em que se atirou, devido a tantas atrocidades. Está dizendo que aquela maldita mulher foi salva? Sim, mamãe, nenhuma ovelha se perderá. O algoz é salvo,
E quanto à vítima? Devido à insistência na vingança, não consegue sair do charco. Marga deixou fluir um pranto sentido nos braços de Mônica, que também chorava de emoção. Vamos para casa, mãe. Os lobisomens foram levados para um hospital no plano superior, onde já começam a receber tratamento adequado. Sei muito bem que o rabino e o ayatolá não precisam mais da senhora e será descartada no lixão, entre aspas, onde poderá também perder sua forma humana, que não é mais tão bela como foi um dia. Já começa a se metamorfosear de maneira grosseira. Olhe para mim. Tão linda, meiga e sábia, minha Mônica. Devo muito à irmã Maria von Glaube e à Igreja de Roma. Pense nisso e perdoe. Mesmo porque, mamãe, seu passado não é livre de máculas como você crê. Já envergou o hábito sacerdotal e cometeu tantos abusos que pediu para encarnar em meio à reforma, para trabalhar as ideias revolucionárias de Lutero e depois finalmente morrer pela Inquisição, quitando seus débitos. É que os escândalos ainda são necessários. Jesus me aceitaria de volta depois que me associei ao rabino e ao ayatolá? Ele está ansioso para vê-la voltar para seu exército. Venha para meus braços, mamãe. Deixe-me cuidar de você. Marga, com o corpo sacudido por soluços, aconchegou-se nos braços da filha e chorou por um longo tempo. Ali mesmo, Mônica, em oração sentida, tocando amorosamente o rosto e o cabelo da mãe, melhorou seu aspecto repulsivo e grotesco. Quando um grupo de socorristas chegou, portando uma maca branca, ela estava sonolenta, limpa e penteada. Com um beijo na testa, a filha depositou a mãe sobre os lençóis branquíssimos e recebeu o cumprimento do chefe da equipe. O grupo partiu feito uma estrela cadente às avessas, deixando o local iluminado por alguns segundos. Mas logo tudo voltou a ser um negrume ímpar. Segurando um archote reluzente, Mônica iluminou os rostos de Nícia e Sabine, que choravam emocionadas. As três amigas se viram de repente no quarto do bispo. Não vai com ela, Mônica? Ainda tenho trabalho aqui, meninas. Vocês podem continuar a me ajudar? Claro, estamos nos sentindo muito gratificadas com esse trabalho. Como é bom ajudar essas pessoas paradas no tempo. Deve ser muito triste perder quase um século da vida assim. Acredito que seja, sim. É que as pessoas sabem que são mortais, que cedo ou tarde morrerão. É uma lei da vida. E ainda assim não se preparam para deixar o corpo. Não levam a vida como quem está de passagem. Adiam 1000 coisas importantes. Deixam de dizer que amam as pessoas. Pensam que têm tempo ilimitado para desfazer seus erros. Por isso, mesmo cônscias da morte, não acreditam quando acontece. Não acreditam? Pelo que pude perceber, Marga perdeu a noção do tempo, não de seu estado físico. Sim, Sabine, estou só contando que tem gente que perde a noção das duas coisas. Pessoas mortas que pensam estar vivas? E isso? Como o padre Johan, por exemplo. O padre Johan está morto também? Há muitos anos. Quem está vivo neste lugar? Dom Richard está, e os outros padres também. Johan é que já veio para este lado faz uns 15 anos.
E não vamos contar isso a ele e levá-lo como fizemos com Marga? Ele ainda não está pronto, cada um a seu tempo. Este monastério é mesmo assombrado. Está cheio de mortos aqui, a começar por você, amiga Mônica. Nícia riu com gosto. Mônica, simulando desdém, disse: E quanto ao convento onde vocês duas vivem? Acha que lá não há mortos? Entre aspas. Nunca vimos nenhum, não é, Sabine? De jeito nenhum. E o que me dizem de Maria ou Jesus? A Madre Superiora é defunta também? Os olhos das noviças pareciam saltar das órbitas. Mas ela nos ajudou a pesquisar sobre você e até se assustou com o fato de você estar morta há tanto tempo. Pois é, ela já veio há 30 anos. E não me perguntem se não vamos ajudá-la. Ela não quer ser ajudada. Não concebe a ideia de deixar o São Clemente. Ainda. Meu Deus, 30 anos? Que coisa mais triste! Os olhos de Nícia traduziam profunda desolação. Olhe só, Sabine, quem sabe não possamos conversar com ela. Podemos, Mônica? Fiquem à vontade. Mônica, eu estou tão penalizada com essas pessoas ignorantes de seu estado e perdendo tanto tempo na vida que lhe farei um pedido. Se quando eu morrer eu não me der conta disso, não me deixe perder tanto tempo. Venha e me avise que eu morri, por Jesus. Eu também, Mônica. Não me deixe vagando como se ainda pertencesse ao convento. Não por tanto tempo assim. Venha até nós e diga com todas as letras: vamos embora, meninas. O tempo de vocês na terra acabou. Vamos para casa. Direto assim? Nós sobreviveremos. Nícia disse em tom brincalhão. Pode falar. Não pode, Sabine? Sim, pode sim. Só não queremos ficar como tolas pelos corredores dos conventos, pensando que estamos vivas. Pois muito bem. Vamos embora, meninas. O tempo de vocês na terra acabou. Vamos para casa. Assim mesmo. Vamos embora, meninas. O tempo de vocês na terra acabou. Vamos para casa. Pare, Mônica. Essa frase é só para quando estivermos mortas. Direi mais uma vez. Vamos embora, meninas. O tempo de vocês na terra acabou. Vamos para casa. Está querendo dizer que já estamos mortas? Os lábios de Nícia tremiam. Não diria mortas, amigas, mas desencarnadas, já que continuam vivas. Isso é verdade? Sim, Sabine. Tente tocar a candeia do bispo e depois meu archote. Nícia e Sabine viram a mão da última passar pela candeia sem, no entanto, poder tocá-la. Depois, tomou o archote da mão de Mônica e segurou-o firme. Percebem, meninas, que não conseguem tocar a matéria da terra, mas conseguem tocar a matéria do plano espiritual? Ou seja, só se tocam matérias compatíveis, entendem? Como acham que o serviço de limpeza era feito sem a intervenção de vocês? Na verdade, era feito pelas noviças que a substituíram logo após o acontecido. Procurem se lembrar de quando vieram para o monastério pela última vez. Uma roda solitária rolava penhasco abaixo na lembrança das noviças. Em seguida, cavalos assustados e uma carruagem cambalhotavam, precipitando-se para o abismo. O cocheiro sobre o despenhadeiro a gritar por socorro.
seu grito ecoando no desfiladeiro. Um barulho ensurdecedor, os cavalos mexendo as patas lentamente em agonia, e a carruagem virando um amontoado de lenha. 2 corpos desfigurados em meio à madeira despedaçada. Eram os delas. Conseguem lembrar? Sim, mas estamos assustadas. Com o quê? Já estão até trabalhando do lado de cá? Meu Deus, há quanto tempo estamos vagando mortas? Amigas, não se lembram então que as conheço há algum tempo? Estivemos juntas em outras eras, envergando a indumentária física e freiral. Acham que não sabia que o maior temor das duas era esse? Eu jamais as deixaria perder anos e anos vagando por corredores lúgubres. Prometi que não deixaria. O acidente que visualizaram aconteceu há pouco mais de um mês. Desculpem-me se as deixei sem a verdade por esse tempo, mas precisava ser assim para resgatarmos Marga e os pobres licântropos. As noviças, emocionadas, se jogaram nos braços de Mônica, que as envolveu em um fraternal amplexo de amor e saudade. Naquele momento, parecia que o tempo havia parado por quase 3 séculos. Ao sentir Nina e Isa jogadas em meus braços, era como se um só dia não houvesse se passado desde a revelação no monastério. Estávamos ali novamente, mortas, com o firme desejo de lutar juntas no exército do Cordeiro. Otto abriu os olhos doloridos pela fumaça intensa que assolava toda Berlim. Ksênia energizava seus centros coronários e cardíaco, e notamos que ele despertava bem melhor. Olhei dentro de seus olhos e, agradecendo a Deus por isso, não li neles a decisão pela autodestruição. Os companheiros se aproximaram dele, dizendo-se felizes por seu despertar e oferecendo um pedaço de salsicha assada nas brasas da cidade em chamas. Ele aceitou, agradecido. Obrigado, amigos. Vamos permanecer juntos e lutar pela sobrevivência até o fim de nossas forças. Nunca desistiremos. Somos alemães, uma raça super... Otto, interrompi sua fala, que começava a se tornar arrogante. Uma raça forte e intrépida, ele disse, corajosa e impávida. Vamos sobreviver a esta maldita guerra, ou as mortes de nossas famílias terão sido em vão. Todos se abraçaram e as mãos sujas de carvão se entrelaçaram em um gesto de solidariedade, amizade e união. Ouvi, então, o pensamento dos amigos que estavam no coração de Berlim. A cidade era um imenso braseiro. Prédios, praças, casas, monumentos e obras de arte tornaram-se uma colossal montanha de entulho e ferro, torcido fumegando ininterruptamente. Os sobreviventes corriam apavorados entre montes de sucata e corpos sem vida, tendo como trilha sonora o rugido bestial dos canhões e o berro ensurdecedor das ogivas, que teimavam em destruir os escombros. Era um cenário que transformava a ópera wagneriana em profecia confirmada, cujo título bem poderia ser O Crepúsculo dos Demônios. Berlim era um grande mausoléu, e o que deveria ser a capital do reino de 1000 anos perecia junto de seu demente criador. Adolf Hitler, no dia 30 de abril de 1945, 2 dias após o assassinato de Mussolini, cometia o maior de seus enganos.
suicidando-se aos 56 anos. Trancou-se com a companheira Eva Braun em seus aposentos no Führer Bunker, onde vivia isolado nas últimas semanas, logo após o almoço. Apenas um disparo foi ouvido. Ele atirou dentro da boca, onde já havia uma ampola de cianureto. Eva o seguiu no desvairado caminho, mastigando uma ampola igual, às 15h30 precisamente. Os 2 corpos, envolvidos em tecido, foram levados para o pátio, embebidos em 180 litros de gasolina e carbonizados, criando assim a maior polêmica em torno da queda de Berlim. Uma semana depois, a bandeira soviética tremulava sobre vários pontos da despedaçada Berlim, inclusive sobre o que restara do Reichstag. A nação estava aos pedaços e os irmãos separados por divisões políticas. A Alemanha levaria quase meio século para se restabelecer como nação única. O que representava a ganância dos homens era aproveitado pelo plano maior. A Alemanha, dolorosamente dividida e consequentemente enfraquecida, não criaria conflitos dolorosos e devastadores como os 2 dos quais fora o pivô. Depois de quase 50 anos com a ideia amadurecida pela dor, a chamada República Democrática Alemã, onde se encerraram aqueles com forte tendência à vingança e disposição bélica, que sob o jugo soviético se mantiveram estagnados, pôde finalmente se unir à República Federal da Alemanha, onde permaneceram os de espírito mais pacífico, portanto, com acesso ao progresso, formando assim uma Alemanha única, pronta para iniciar o trabalho em prol da nova era de regeneração. Chegamos à superfície sentindo um misto de tristeza e alegria. Berlim feria a visão de todos que eram ou foram seus filhos, e as lágrimas teimosas caíam no solo quente, queimado. Nossa alegria era por saber que acabara a guerra na Europa. Sentamos em um local onde um dia existira uma praça, e o restante da equipe se uniu a nós. Conscientes da missão que executáramos no subterrâneo de Berlim, começaram a nos encher de perguntas. Todos queriam saber das trajetórias de Marga e dos lobisomens. Marga e seus desafetos foram socorridos e levados para um hospital especializado em zoantropia, contei. Quase 3 séculos foi o tempo que durou o tratamento dos religiosos. Marga, ao adquirir consciência de seu erro, foi tomada de arrependimento e se propôs a auxiliar na recuperação da forma física deles, sujeitando-se aos repetidos abortos dolorosos a que eles precisavam se submeter, em uma espécie de ensaio para moldar um corpo humano perfeito. Marga deu à luz, no início da 7ª década do século XIX, 6 filhos completamente deformados e dependentes, dos quais cuidou com ilimitado amor até sepultar o último. Foram 20 anos de completa abnegação. Transportar nos braços os filhos doentes forçou de maneira bruta seu corpo fragilizado e a fez adoecer gravemente. Mas graças ao seu heroísmo, a partir de 1900, os antigos licântropos puderam voltar ao cenário da Terra envergando corpos perfeitos e um passado delituoso para ser expiado nesse conflito colossal. Nos últimos 2 séculos e meio, os pupilos de Marga se dedicaram à recuperação da forma.
Por isso, só agora começaram a pagar pelos débitos adquiridos com a Inquisição. No que os abortos sofridos por Marga ajudaram os licântropos. Esse é um estudo que delego a meu dileto amigo Leon. Diga-nos, Leon, em que uma reencarnação malograda pode ajudar o reencarnante? Todos se viraram para ele em concentração religiosa. Já sabíamos que as falas dele eram de uma riqueza ímpar. Era um aprendizado gigantesco. O perispírito, como sabemos, é o molde do corpo físico. Estando doente, deformado ou mutilado, cria corpos à sua imagem e semelhança. Doentes, deformados e mutilados. O espírito é constrangido a isso a fim de que se cure, já que as imperfeições são transferidas ao corpo denso e sepultadas com ele. Porém, em certos casos, os perispíritos estão tão danificados que o corpo não se forma satisfatoriamente para ter vida própria. O feto morre e o aborto espontâneo acontece. Mas, naquele pequeno ser que é expelido do corpo materno, já se encerram muitos danos. E o perispírito em questão, mesmo não conseguindo levar a encarnação a termo, já se melhorou com o ato. O útero de uma mulher encarnada, órgão frágil e belo, também não suporta a carga negativa do reencarnante, auxiliando assim o processo de expulsão. Em uma segunda tentativa, o tempo de gestação aumenta, e as imperfeições passadas para o feto também, até que o perispírito tenha condição de moldar um corpo em condições de permanecer alojado no órgão materno e sobreviver depois fora dele. Por isso, os abortos espontâneos são chamados de ensaios reencarnatórios em muitos casos. No caso em questão, esse processo se repetiu por mais de 200 anos? Sim, Lina, a zoantropia é um caso de difícil reversão. Estamos falando de nada menos que 72 gestações frustradas. Foram 2 encarnações sucessivas em que Marga sofria uma média de 3 abortos por ano. E na terceira, 6 partos seguidos, trazendo crianças defeituosas. Todos estavam boquiabertos com a bravura da luterana. Qual a diferença entre zoantropia e licantropia, Leon? Saulo quis saber. Licantropia é um tipo de zoantropia, distúrbio no qual o perispírito humano assume forma animal de qualquer espécie. A licantropia, em particular, é quando o doente assume a forma de lobo. É o tipo mais comum de zoantropia e está presente nas lendas de todos os cantos do mundo, como os lobisomens ou o lobo fenris, nos países nórdicos. Mesmo na Grécia Antiga já existia a crença no licântropo, sendo do grego que vem o nome licos, lobo, e antropos, homem. A ocorrência desses pobres seres que se transmutam em lobos é tão antiga quanto o próprio homem. Sempre foram percebidos por médiuns videntes, e a falta de conhecimento fez com que ao longo dos anos se acrescentassem itens fantasiosos às narrativas, transformando em lenda um martírio supremo do ser humano decaído. Além do processo de ensaio reencarnatório que acontece em parte no plano físico, qual é o tratamento para a zoantropia no plano do espírito? Para entender o processo de reversão da zoantropia, vamos entender antes como ela acontece. A origem dessa doença, como de todos os males que acometem a humanidade, está no mal que ainda predomina em nossos corações.
Espíritos arraigados à vingança se sentem feridos e passam a perseguir o agressor de modo ferrenho, até que, partindo da obsessão simples, ele consiga fasciná-lo e subjugá-lo de maneira incessante. Pela indução hipnótica, ele processa uma metamorfose perispirítica e a vítima, inferiorizada por suas culpas, começa a tomar formas animalescas. Os objetos de vingança podem estar encarnados ou desencarnados. O vingador age sobre o pensamento do outro e o leva a acreditar em coisas absurdas que o põem em situações constrangedoras, pois a doença é degradante. Pode ser agressiva ou deformável. No primeiro caso, é expressa pela violência, podendo chegar ao crime. E no último, a vítima passa a se comportar como animal, rosnando, berrando, andando de quatro e comendo de maneira grosseira, sem usar as mãos. Isso se dá pelo reflexo do perispírito já animalizado no corpo somático. Nosso corpo etéreo é feito de matéria muito flexível à ação do pensamento e se modela de acordo com a forma sugerida por ele. Essas são as chamadas sugestões hipnóticas, capazes de transformar o corpo espiritual. É válido dizer que o hipnotizador não molda pessoalmente o perispírito de sua presa. Ele age no pensamento dela de maneira perspicaz, e ela, conduzida pelo sentimento de culpa que carrega, acaba por aceitar as sugestões e dá impulso às aberrações induzidas pelo vingador em seu próprio corpo espiritual. Muitos perdem inclusive o uso da palavra e são segregados da sociedade, jogados em manicômios, onde terminam seus dias como verdadeiros animais. E como a medicina convencional trata isso? É realmente triste, Saulo. São tratados como loucos, isolados em hospitais, sem família, sem atividade e nenhuma oração. Tomam doses cavalares de tranquilizantes, o que facilita ainda mais a ação do vingador, que, tendo seu espírito livre pelo sono, insufla cada vez mais no indivíduo a certeza de que ele é um animal. Alguns diagnosticam licantropia clínica, mas embora aparentemente se expresse como psicose, não há diagnóstico específico de doença mental ou neurológica. As famílias e profissionais optam por sepultar o doente antes mesmo de ele morrer, o que não demora muito para acontecer se o socorro não for imediato. E quando o doente está encarnado, qual é o remédio? Sara perguntou. Evangelho, passe, água fluidificada, prece, reforma íntima e muito, muito amor e auto-perdão. E se ele desencarnar sem tratamento? A maioria desencarna, Sara. Por isso é que o mundo está cheio de lendas de lobisomens. Se no corpo físico a mudança não pode ser completa devido ao DNA humano e aos grupos de cromossomos que definem cada espécie, o mesmo não se dá no corpo etéreo, passível de transformações pela força do pensamento. Assim, ao desencarnar, o espírito perde completamente a identidade e se torna realmente um licântropo ou lobisomem. Cabe agora sua pergunta, Saulo, em relação ao tratamento no plano espiritual. Podemos dizer aqui que os centros espíritas sérios são peças fundamentais nesse processo, já que a hipnose positiva feita pelos doutrinadores nas reuniões mediúnicas tem papel fundamental. Ao lado do choque anímico que o corpo físico do médium
proporciona ao doente. Concluindo, podemos então afirmar que o fundamental para que esse triste fenômeno aconteça é o conjunto de afinidade e sintonia. Nosso comprometimento com o passado delituoso é que nos sintoniza aos imperativos hipnotizantes de espíritos recalcitrantes, aos quais, em algum ponto, nos associamos. Compreenderam, garotos? Todos responderam afirmativamente. Leon, por que algumas pessoas morrem e não se dão conta? Ora, Nina, é muito simples. A própria mudança de estado é muito perturbadora. A chamada perturbação espírita nos acomete a todos, em maior ou menor grau. A morte física é semelhante ao sono noturno. Na maioria dos sonhos, nós nos encontramos perturbados. Não sabemos onde estamos precisamente e nunca sabemos como chegamos ali, não é? Verdade. Mudamos de país sem ter lembrança da viagem e nem nos questionamos quanto a isso nos sonhos. É mais ou menos assim na morte do corpo. Ficamos desorientados. Por que alguns não acreditam nem mesmo se dissermos a eles que já morreram? A maioria de nós é assim, Nina. Isso porque, no fundo, achamos que todos morrem um dia, menos nós mesmos. Aprendemos a negar a morte desde a mais tenra idade. Criamos em torno dela um ar macabro e medonho de tragédia e tristeza. Ninguém nos deixa falar dela, e se teimamos, somos repreendidos com veemência pelos nossos. Quantas pessoas idosas que já estão mesmo de partida querem deixar recomendações e os familiares não deixam que elas sequer toquem no assunto? E se não são idosas, ouvem a frase: está muito cedo para falar nisso, você ainda é muito jovem. Como se jovens não morressem. Já ouvi alguém dizer assim: Deus o livre e guarde, mas se algum dia papai morrer... Se algum dia morrer... Negamos tanto a morte que nunca a organizamos. Este é um dos fatores que não nos libertam do fardo carnal, a desorganização. Deixamos tudo para os nossos resolverem e teimamos em ajudar tarde demais. Nossa repulsa pela morte é tão gritante que se um familiar está visivelmente expirando, se não há nada mais a fazer e ele entra em agonia suprema e derradeira, corremos para levá-lo ao hospital, não para salvá-lo, pois sabemos que é impossível, e sim para não vê-lo morrer. Outro fator que também nos impede de tomar conhecimento de nossa própria partida é o orgulho monstruoso arraigado em nós, que faz com que nos julguemos insubstituíveis para os nossos filhos, cônjuges, empregos, comunidades. Enfim, permanecemos agarrados ao plano físico por acharmos que somos inigualáveis. Esquecemos que o Cristo se foi e o cristianismo sobreviveu. Esses sentimentos pequenos são os fatores que levam a perturbação espírita a ter maior ou menor duração. É verdade que existem pessoas que ficam décadas trabalhando no mesmo local e voltando para casa todos os dias, mesmo depois de morrerem? Às vezes, séculos, Isa. A duração da perturbação varia de indivíduo para indivíduo. Todos fizeram silêncio para interiorizar o aprendizado do dia, e nosso amigo Zaqueu nos convidou à prece. Com sua voz macia e presença perfumada, pediu pelos homens que estavam na terra em todas as suas dimensões, vítimas da guerra,
mas antes de tudo, vítimas de si mesmos. Pediu pelos berlinenses, vivendo como toupeiras humanas nos subterrâneos da cidade destruída, e pela Europa inteira, que comemorava, dançando sobre entulhos, a rendição da Alemanha e a derrocada de Hitler. E então, já se despedindo, deu a instrução de nossa última tarefa naquele conflito monstro em todos os sentidos. Meus amados companheiros, a Europa está em festa e muitos já se preparam para a volta ao lar. Isso muito alegra todos nós, soldados do Exército da Paz, elos da corrente universal do amor divino e da paz do Cristo para a terra. Mas nossos irmãos japoneses parecem alheios a isso e continuam se matando no Pacífico, dizimando os americanos e seus porta-aviões, devido aos ataques precisos dos pobrezinhos chamados kamikazes. Medidas drásticas serão tomadas, por isso é imprescindível que partamos imediatamente, armados de disposição férrea para o trabalho, rumo à terra do sol nascente, onde as últimas e colossais tragédias desse conflito acontecerão. Vamos em paz, elevando a paz. Que Jesus, nosso segundo grande elo, esteja conosco nesse momento de duras provações. Que assim seja. Que assim seja. Respondemos todos, já de pé para partirmos.